Isso aí, meu povo. Eu vou deixar aqui o microfone. Só um minuto. Isso aí, gente. Boa noite. Vamos à nossa terceira aula na Escola Bíblica G da nossa EBG. Quem sabe, né? E vamos primeiramente orar, então. Pregar na mão de Deus e começar, porque eu acho que hoje vai ser rápido, mas vai ser uma benção. Tá gravando já? Sim. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor trouxe todos, Senhor, em segurança até aqui, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Pai, queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as coisas que a gente fez secando o teu coração nesse dia, Senhor, que em nome de Jesus. Teu Espírito Santo vem estar falando conosco neste lugar. Damos liberdade apenas para ti, Espírito Santo. Que a sua palavra, Pai, venha realmente, Senhor, entrar em nosso coração, Pai, venha transformar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Isso aí, povo de Deus. Então, hoje a aula, eu dei um spoiler lá, né? Vai ser sobre o primeiro e o último Adão. Pena que o Gu não estava aqui porque ele queria saber desse negócio que eu falei com ele um dia. Mas ele vai ver. Então, gente, abram lá em Salmos 8. Vai tirar o link pra ele ver? Não, isso é gravado. Não é online. Salmos 8, olha. Deixa ali, por favor. Obrigado. Todo mundo abriu? Quem não abriu, diz misericórdia. Salmos 8, então, gente. Vamos lá. Salmos 8 vai ser do 4 ao 6, tá? Eu vou ler na minha versão e vou querer que vocês leiam na de vocês, se for diferente que a minha. Que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e coroa, e de glória e honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão, tudo puseste debaixo dos seus pés. E aí, alguém é um pouco diferente que a minha? É como, Niva? Niva. Tá, pera aí, vou jogar um mic aí pra você perto. Joga lá pro lado, Rafael. Daí pega, já vem. Aí já falar em alto em bom tom. Lê, Niva. Você tem. Não precisa só falar alto, só que pega. É, querida. Curtir o 4, né? Quatro, Vai. né? Pergunta: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre a obra das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. E alguém tem uma versão diferente da Niva? Cuidado aí, Rafael. Qual que é a tua versão, Niva? Aham. Nivea. Niva. Nive. E você, qual que é a tua versão também? Aham. Almeida. E a tua é qual? Mas todas estão assim um pouco menor do que os anjos, na de vocês? Todas estão um pouco menor que os anjos, né? Os seres celestiais. Aham, certo. Tem tradução que fala que é um pouco menor do que Deus, né? O que a gente tá vendo? Davi, ele tá fazendo um paralelo ali com Gênesis, né? Nesse versículo aqui. Como sempre, né? A gente ama Gênesis, então a gente sempre fica lá. Só que aqui muitas pessoas eles interpretam errado esse tipo de versículo aqui, né? Interpreta assim, cara, quem que é o homem, né? O homem não é nada, é só um serzinho. É... Para que ele se lembre dele, né? Que Acho que a versão da Bíblia Viva fala um pouco menor do que Deus. é, por amor de Quer que eu Deus. leia? Pode falar, hã? Ó, do 4. Pergunta final. Por que Deus dá tanta atenção ao homem? Quem é o filho do homem para que o visite? No entanto, o Senhor o fez apenas um pouco menor do que Deus. O Senhor o coroou de grande glória e de honra. O Senhor deu ao homem
o domínio sobre toda a criação e autoridade sobre todas as criaturas. Certo. Então, aqui tem muita gente que interpreta assim, tipo, cara, poxa, o homem não é nada, né? O homem é um pequenino, ele é... Quem que é o homem para que se lembre dele, né? E, na verdade, o tom da pergunta de Davi não é falando assim, tipo, quem é o homem como se não fosse nada, né? Ele fala assim que o homem é algo importante a ponto de ser lembrado por alguém, entendeu? E ele fala também ali sobre a questão de autoridade, né? Se a gente vê ali, ele entra bem como se estivesse falando lá de Gênesis do princípio, que a gente estava lendo, né? Lá em Gênesis 2, quando o homem é formado, fala que Deus os abençoou, né? Falou para dominar sobre as aves do céu, sobre toda espécie, sobre a terra, enfim, né? Sobre tudo ali em Gênesis 2. E se a gente colocar ali a leitura em dia ali, no 7, no versículo 7 de Salmos 8, fala o seguinte: todas, é, no 6 antes, né? Fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras, sobre as obras da tua mão, e tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como animais do campo, aves do céu, peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas do mar. Ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, né? Então, o Davi ele tá fazendo meio que um paralelo, assim, é, com Gênesis ali, né? Como se estivesse tendo uma revelação de Gênesis ali, né? E tá, mas por que então que Davi tá falando que o homem foi criado um pouco menor que os anjos? A Nívia não pode porque ela já sabe, porque ela viu uma aula que eu falei na célula. Mas se você não lembra, você pode falar alguma coisa. Por que que é? Eu- Agora a gente vai aprofundar esse assunto. Aquele dia eu só dei uma pincelada. Você faz a pergunta de novo. Lê o Então, ó, enunciado de novo. leia o enunciado com atenção, né? Por que então que o homem ele é um pouco menor do que os anjos, né? Ah, fazer um paralelo só para voltar aqui para o que eu estava perguntando da Bíblia lá, qual que era a versão diferente. Porque o versículo que está ali, a palavra fala é Elohim ali, né? A palavra. E Elohim ele pode ser traduzido como anjos ou Deus, né? Aí tem Bíblia que traduz como Deus e tem Bíblia que traduz como anjos, né? Até aqui na Bíblia Viva ele deixa um balãozinho de anotação que está escrito um pouco menor do que Deus ou do que os seres celestiais. Aham. Tá, mas por que então que o homem é um pouco menor que os anjos? Por que que você acha, senhor Leandro? Eu lembro. Não lembro. Verdade. E aí, Juju? Você tem alguma ideia sobre isso? Você, Bá, já ouviu falar sobre isso? Acho que não. Mas eu acho que iria pela formação como seres semelhantes a ele, né? Então, eu não sei se pra ter autoridade sobre as coisas e então não faz muito sentido de. Certo. Então vamos lá, então, né? Tá falando ali sobre Elohim, né? Ser Deus, ser anjo ou Deus, né? Quando a gente. Eu tô afirmando aqui que é anjo porque a gente tem que. A Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então, quando a gente vai afirmar algo assim, a gente tem que ter muita, né? Falar, isso é assim porque realmente a gente tem que comprovar, né? Senão fica falando besteira, né? Lá em Efésios 2:7, gente. A Bíblia ela sempre vai afirmar a Bíblia, tá? Então, para a gente ter uma doutrina. Perdão, Hebreus. Eu falei Efésios, mas é Hebreus. Eu abrindo Efésios aqui. Hebreus 2:7. Tô ficando cansado, mano. Desculpa. Sei que eu Hebreus 2:7. eu ia falar Efésios de novo, mas... Aham. Não, Aham. é Só tudo que um é bem. com IH, né? Só que, né? Jesus, roubaram Hebreus minha Bíblia, cara. Mataram. Aham. Roubaram meu Demorou um Hebreus, pouquinho mano. antes, né? Sim, só que eu tô passando. Vou passar bem devagarzinho aqui, porque eu não queria perder a referência ali. Alguém pode ler, por favor? Fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Continua? Não, só isso, só. A palavra que tá aí não é Elohim.
Então, é a interpretação que um apóstolo teve, né? O apóstolo que escreveu Hebreus, né? Apóstolo não, né? O escritor de Hebreus, né? Só que o pessoal fala apóstolo porque acha que é Paulo, né? Mas enfim. Então a interpretação é o quê? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Então ali Davi estava falando, né, de anjo, não de Deus, né? Tá, mas por que que eu tô querendo afirmar tanto isso, gente? Por que que vocês acham isso, gente? Nós somos um pouco menor do que os anjos. Deus, ele colocou o espírito a personalidade dos anjos no espírito, certo? Então, quando os anjos pecaram, eles pecaram no espírito, certo? Porque eles entraram em rebelião junto com Satanás. Então, quando os anjos pecaram, eles pecaram em um estado eterno, que era no espírito. Então, eles não têm a possibilidade de redenção, né? Porque eles são um corpo espiritual, um corpo eterno. Deus, ele colocou a nossa personalidade, não colocou no espírito a nossa personalidade, ele colocou a nossa personalidade na alma. Nós somos um ser trino. Então, a gente é um pouco menor do que os anjos por causa da carne em si, né? Que nós somos feitos do ser humano carnal, né? Feito da terra e não do espírito, né? Nosso espírito foi formado em Deus, mas a nossa formação nosso corpo em si, ele é formado, a gente é um ser que tem dois corpos, né? Um espiritual e um corpo carnal, né? E quando o Deus ele cria o homem, né? Ele não fez pouco no ar dos anjos por causa disso. E não é em questão de autoridade, porque na palavra de Deus está escrito que nós vamos julgar os anjos também, né? Você vê lá em 1 Coríntios 6:3, por exemplo. Vamos abrir lá rapidão. É sobre rápido, velho. 1 Coríntios 6:3. Você vai ler aqui, rapaz. Calma, calma, calma. É porque assim, questão de autoridade, nós temos na Terra mais autoridade que anjo, entendeu? Tipo, então a nossa autoridade é maior. E na palavra está escrito, ó, 1 Coríntios 6:3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiveres negócios de juízo pertencentes à vida, pondo-se a julgar, nananã, Paulo está falando sobre isso, né? Então, questão de autoridade, eu acredito que no juízo final, né, a gente junto com Cristo vai subjugar os anjos, né? No caso, né? Tipo, os anjos caídos, né? Colocar eles no lugar deles, que vai ser no inferno junto com quem não aceita Jesus, né? O inferno é a ira de Deus, no caso, né? O inferno não é um lugar que Satanás fez, né? O inferno é um lugar separado para que Deus colocou, tipo, a ira dele lá, né? Uhum. Não, mas a gente é menor. Agora você vai entender o porquê. Não, mas você vai entender o porquê que a gente é menor que o anjo. Nós fomos feitos menor que o anjo porque a gente tem o corpo físico, né? Você lembrou Uhum, da, né? entendeu? Por causa do Na espírito, né? verdade, questão de autoridade, Deus ele deu autoridade para o ser humano na Terra. O ser humano ele é senhor da Terra, né? Só que ele perdeu isso no jardim, né? Quando ele pecou. Aí Satanás ele usurpou essa autoridade, né? Satanás ele roubou como se fosse as chaves, né? Chaves na Bíblia significa autoridade, né? Então Satanás ele roubou a autoridade do homem por causa do pecado. Então, em autoridade, o homem era para ter autoridade absoluta sobre a terra. A gente não reconquistou o que você falou na aula. Sim, Jesus reconquistou, né? Sim, mas cadê a autoridade que a igreja tem vivido? Entendeu? Satanás está fazendo, comendo e deitando e rolando aí, né? Mas, gente, A gente, sim, a gente está entendendo agora. Essa que eu tô falando, eu tô ensinando sobre isso. Sim. Tá? Falar, Jesus alcançou a autoridade para nós, então beleza, vamos meter marcha. Não, pera aí, a gente tem que participar dos princípios. Buscar Deus, tá dentro, né, de uma igreja, tá dentro de uma autoridade. Só existe autoridade no mundo espiritual se a gente estiver debaixo de autoridades, né? Então não adianta nada a gente saber ter esse conhecimento aqui e achar que eu vou sair virar um profeta maluco aí. Ah, eu sou João Batista, sou um profeta aí, raça de víboras, vou comer gafanhoto e tomar um melzinho aí.
E não é assim que funciona. Se você está fazendo algo que você estiver fora do corpo, você está fazendo uma anomalia, né? Não existe nenhum membro andando sozinho. Membro sozinho é anomalia, né? Então, tipo, se você tá fora da autoridade, você tá fazendo coisa errada também, entendeu? A minha mãe uma vez me falou Fala mais alto, Juju. Fala aí, passe. eles eram pastores Certo. numa igreja ali no Rebouças. A Rota até foi lá uma vez. E teve uma vez que uns jovens lá, eles foram fazer uma vigília com alguns pastores que não eram da mesma igreja. E daí rolou todo um charamanás lá. Só que algumas coisas aconteceram que, tipo, tava fora do que o Espírito Santo queria. Aí, tipo, aconteceram algumas coisas, muitas coisas estranhas que não era. Que não era nem de Deus, né? Não. Então, Mas e por quê? Porque não tava a autoridade da minha avó e do meu avô lá. exatamente. O pessoal tá fazendo coisa fora daquilo que. Fora da ordem, né? Fora do corpo. Tá, mas então por que a gente foi feito? Por que a gente é menor do que os anjos? Vamos lá, né, Fer? Vamos tirar tua dúvida, né, Fer? Diga, Matheus. Fala alto. Essa, essa que você fez agora poderia ser respondida com a pergunta lá de João Batista, lá, Hum. de que ele é o maior aqui na Terra, mas os céus ele seria o menor. Não, 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 não. Essa é outra coisa, né? Essa é a parte do que João Batista ele morreu antes do reino de Deus foi inaugurado, como se fosse assim, né? Ele era como se fosse o pastor de Jesus, né? O sacerdote de Cristo, só que quando ele faleceu, né? Depois da morte de Jesus, que Jesus trouxe o reino à terra, né? Então qualquer pessoa que nasceu de novo, ele é automaticamente parte da igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo, que é muito maior do que todas as pessoas do passado, entendeu? É por causa disso, né? Isso é incrível, mano. Tá, agora vem a parte bacana do versículo, o entendimento. Então, o homem ele é limitado a um corpo feito por terra, né? O nosso corpo carnal. E os anjos não. Os anjos eles têm um corpo espiritual. Tá, o que que um espírito faz no corpo? Não tem limite, né, mano? O cara transpassa as coisas, ele é imortal, entende? Então, o corpo espiritual, ele é imortal, ele é eterno, porque ele foi formado na eternidade. Mas o corpo carnal, ele é mortal. Por que isso é uma coisa boa e Deus fez isso pro ser humano dessa forma? Por que vocês acham isso? Que Deus quis. Um espaço-tempo diferente, eles têm oportunidade de fazer, de se arrepender. Bem, quase isso, quase isso, quase isso. Então vamos lá. Deus, ele não permitiu, né, que o homem, a personalidade do ser humano ficasse dentro do espírito. É por causa do livre-arbítrio? Sim, é por causa do livre-arbítrio, mas você já vai entender o porquê. A personalidade do homem não fica no espírito, né? Fica na nossa alma. Então nós somos um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. Então a personalidade do anjo ficava no espírito. Ele pecou no espírito e foi pra fita. Virou demônio. A personalidade do homem fica na alma. O corpo humano, ele foi feito pequeno dessa forma, finito, por causa, aqui fala até, por causa da paixão da morte em Hebreus. Lá, depois você dá uma olhada naquele capítulo inteiro. Por causa da paixão da morte. Porque é como se fosse um escape. Porque não existe o redenção sem derramamento de sangue. Entende? Então, o ser humano, ele foi feito dessa maneira pequena, né, um pouco menor que os anjos, por causa da redenção. Porque se a gente morresse, derramasse o nosso sangue, por meio do sangue de Cristo, a gente ia alcançar a redenção. Entende? Então não existe redenção para espírito. O corpo, cara, essa parte aqui também eu acho incrível. Tipo, o nosso corpo, ele é formado de corpo, alma e espírito, certo? O nosso espírito, ele é ausente de personalidade. Por quê? Porque se a gente tem o Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito vai ser evidente na nossa vida. E o fruto do Espírito vai moldar a nossa vida. Então nós somos guiados por meio do Espírito que habita em nós.
É como se fosse aquela parte que eu falei do bicho lá, né? Que o espírito que habita o bicho faz o bicho falar, né? Nós somos guiados pelo espírito que habita em nós. Então, se a gente está sendo, né, não tem o espírito de Deus, algum espírito, né, alguma coisa vai guiar a nossa vida. Vai estar aquele lugarzinho, um espaço cedido ali, entendeu? Aí é como se Satanás pudesse agir na nossa vida, entendeu? A gente tem liberdade, né? Ele dá liberdade para Satanás agir na nossa vida e fazer. Não é o nosso caso aqui, né? Porque a gente, todos somos cristãos, né? Enfim, né? Mas então, a personalidade do espírito, ela é guiada pelo espírito que habita ele. Entende? É claro isso para todo mundo? Ou é muito confuso? Eu tenho umas Faz, porque. É melhor você concluir o que você quer falar. Não, mas aqui tá acabando, tá acabando, tá acabando. Pode ir, pode fazer. Eu volto pra cá, não tem problema. Tenho anotado aqui. Eu tenho- Tem Vamos lá. Algumas coisas de possessão, eu perguntar se você. É? Mas então, o espírito que habita em nós é o espírito que vai nos mudar a nossa personalidade, né? Guiar a nossa personalidade. Então, cara, tipo, isso faz muito sentido com o fruto em si do espírito, porque o fruto ele é algo que ele é produzido, né? Então, amabilidade, benignidade, paz, mansidão, alegria, domínio próprio. Então, todo fruto do espírito, ele vai ser gerado em nós por meio do Espírito Santo que habita em nós, entende? Então, a gente sempre vê pregação, os pastores falando, cara, não, você vai não precisa querer forçar, porque aos poucos o Espírito Santo vai tratando. É realmente isso, porque o Espírito Santo está dentro de nós e ele vai mudando a nossa personalidade mesmo. Porque ele ocupa um lugar que existe em nós. E a gente cedeu a Deus, né? Entende? Então, oi, o que que tem? Tá bom. Então, o Deus fez o ser humano um pouco menor do que os anjos porque o homem poderia morrer, entendeu? E por meio da morte alcançar a redenção. Isso que é incrível. Os anjos, eles eram imortais. Então, quando o anjo pecou, foi pra fita. O homem não. Deus sabia que o homem ia pecar. Entende? Então, por isso que se não fosse Adão que ia pecar, o filho de Adão ia pecar. Se o filho de Adão não pecasse, o filho do filho de Adão ia pecar. Entende? Alguém ia pecar. E Deus fez o homem dessa forma por conta da redenção de Cristo. Por conta daquilo que Jesus iria fazer no futuro, sabe? Caim agora vai pecar, já não veio pecar, não. Ah, não, sim, né? Mas eles já estavam perdidos já, né? Porque. Tindiu? Qual que você quer perguntar alguma coisa para tentar formular melhor na sua cabeça? Tá, então olha que incrível. Então vamos falar sobre redenção. Ainda não. Lá, a redenção de Cristo para nossa vida, né? Oi? Então, é por isso que eles matavam os cordeiros antigamente? Para redenção, sim. Por exemplo, antigamente, né, na antiga aliança, a morte dos cordeiros, né, o derramamento do sangue do cordeiro, ele era para simplesmente para tapar o pecado, entende? Ele cobria o pecado. Então, era matado um cordeiro e Deus aceitava aquele sacrifício e a pessoa era perdoada, né? Tinha um perdão ali, mas o povo tinha como se fosse uma cobertura, eles não eram 100% libertos do pecado. Então, tipo, agora você vai entender o porquê que Deus mandou Jesus. Jesus veio à Terra, e cara, isso é incrível. Jesus. Achei que sim, não. Mas vamos lá, o que que tem no Hebreus 9? Fala aí. Ah, sobre o sacrifício, né? Em si, né? Aham. É que Hebreus é incrível, cara. Hebreus é 100% graça. Hum. De novo, mano. Inteiro. Desculpa que você Não, ficou tranquilo. mas é que a gente falou de Deus, não. Mas é que tem um pouco a ver. Aqui é bom ler inteiro aqui, mas eu não vou conseguir ler inteiro pra não tomar muito tempo, cara. Eu acho que pode ser ali a partir do versículo 20.
Acho que é 20 e pouco. O 11 é assim, ó. 26. Ó, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação. Tá, abri um parênteses. Deus, quando fez o tabernáculo, na época, na era antiga lá, ele fez um tabernáculo conforme existia no céu, entende? Então, o tabernáculo antigo, ele era uma sombra daquilo que era para acontecer na vida, né, no futuro. E Jesus, ele veio para cumprir toda essa liturgia. Então, por isso que fala isso aqui, ó. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, que é algo eterno. Hebreus 8:11, perdão, Hebreus 9:11. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Ele entrou uma vez por todas no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha que era perdida sobre os imundos, os santificas, quanto mais o sangue da carne e o sangue de Cristo, no caso, né? Pelo Espírito eterno que ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Purificará a vossa consciência das obras mortais, das obras mortas, para viver a Deus vivo. Deixa eu ver aqui. Nananana. E por isso é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa eterna, né? Claro, isso aqui vocês têm que ler inteiro depois com calma. Mas aqui fala que, né, a tua pergunta sobre os sangue de bode das ovelhas, né? Então, ele só era, tipo, a consciência do ser humano, ela era, ele fala que a consciência do ser humano, ela era purificada por meio de sangue de bode. Imagina então o que Jesus fez, né? Porque era o sangue de Cristo, né? Tá, mas agora vem a parte mais massa aqui. Jesus, né? Deus, né? Jesus, que a gente entende, Cristo. Imagine, todo mundo foi criado em Cristo, tudo, o universo, no Espírito, Deus, né? Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, aquela coisa tremenda. Então, Jesus, ele se esvaziou de tudo, certo? Ele veio habitar a Terra como um ser humano, certo? Veio como um ser humano ligado no Espírito, certo? Daí ele foi morto, certo? Achei que elas estão dando risada. É aqui, ó. Os gurias viajam, velho. Assim, começo assim. Eu perco o rumo aqui, né, mano? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Não, ó. Adão, só pra gente entender, Adão, ele era. O que fez Adão cair foi o pecado e a morte, certo? E o que Jesus venceu quando ele morreu e ressuscitou? A morte e o pecado, entendeu? Tem tudo a ver. Por isso que fala que na palavra fala que Adão, existe Adão, né, que é o primeiro, e Jesus ele é o último Adão, porque por meio do pecado e da morte, né, por meio daquilo que Adão fez, reinou o pecado e a morte, e por meio daquilo que Cristo fez, reinou a vida, ele acabou, né, com o pecado e com a morte. Diga, Anik. Eu queria que você falasse mais sobre a morte, tipo, o que é a morte? E tem total a ver com o pecado, né? Só pra, tipo, Sim, clarear a nossa sim, mente. aham. É que assim, quando houve o pecado no espírito, só pra gente voltar bem lá pra Gênesis, né? A terra era sem forma e vazia, né? O espírito pairava sobre a terra, né? Sobre as águas da terra. E fala que houve a separação entre os céus e sobre as luzes e as trevas, né? O pecado em si gera a morte. A morte, ela é a ausência de luz, que é a ausência de Cristo, entende? Então, quando a gente peca, automaticamente o salário disso é a morte. A gente foi fadado a morrer, entende? Só que o sangue de Cristo, ele joga em nós, assim, como se fosse. Deixa eu ver que palavra que pode encaixar nisso, cara. É como se a morte viesse, né? Isso a gente falando quando vier a redenção, né? Mas a morte, ela iria bater na gente e ia ver o sangue de Cristo, entendeu? E isso faz com que a redenção chegue. É, como se fosse.
Cara, foi pago ali já, entendeu? Já foi pago. É, como se fosse isso, assim, né? Então, eu não sei se vai te responder a tua pergunta, né? Que você quer acrescentar algo? Acho que é isso. É, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus morreu, certo? E ele ficou 3 dias morto. É como se a morte tivesse feito um scanner em Deus, em Jesus. E ele não viu o pecado. Então, como pode algo estar morto sem pecado, né? Então, Jesus ressuscitou. Então, ele venceu a morte. Imagina a morte lá. Peraí, tem que levar Aham, aqui pros superiores. aham, Tá tipo, ligado? como se fosse isso, né? Vai dar Tem que certo. estruturar essa Aham, parte. não, não fazemos isso aqui, né? Esse papel aqui, o cara, tipo, Então, é como se fosse isso, né? parece que Tipo, colar. Jesus, ele foi morto, só que não havia pecado nele. Não tem Ele pecado. foi morto Assim como não um tem pecado. cordeiro, né? E isso tem tudo a ver com os sacrifícios antigos, né? Fala sobre o cordeiro que não tinha culpa nenhuma ser morto e sacrificado pelo pecado de outros, né? Foi isso que Jesus fez. Só que a redenção foi nessa brincadeira que aconteceu a redenção para nós, né? Quando Jesus morreu, ressuscitou, né? Porque não havia pecado nele, ele alcançou para nós a redenção. Ideia muito legal. Vamos abrir lá em. Aqui eu tinha feito umas anotações sobre Adão. Tipo, Adão ele era um ser bem poderoso na Terra, assim, né? A gente tem entendimento assim que Adão é tipo sei lá, um cansado, assim, né? Tipo, um cara peladão que não faz nada, assim, né? Mas tipo, Adão, Eu Jesus, nunca imaginei isso. Jesus ele foi chamado de último Adão, né? Então, tipo, que Adão ele tinha uma autoridade na Terra, né? Adão ele tinha, tipo, então, tipo, eu acredito, né, que Adão ele tinha autoridade como Jesus, assim, né, para fazer as coisas na Terra, né? Questão de, não, mas Jesus não ficava criando árvore, e criando as coisas. Mas eu imagino É, até a humanidade assim, tipo, o padrão, tá ligado? Andando nos dias, nossa, mano, macieira, tá ligado? Mas, tipo, olhando o bicho assim, cara, é, elefante, tá ligado? Tipo, tem uma mas, cara de leão. mas assim, ó, a questão do nome, de Adão dar nome às coisas, qual que é o maior símbolo de autoridade na Bíblia? Hein, qual que é o maior símbolo de autoridade na Bíblia? Não, símbolo. 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 Criança. Símbolo de autoridade na Bíblia, por exemplo, quando um rei pegava uma pessoa, ele Levantar o. nomeava aquela pessoa, entende? Pertencimento. Tipo, ó, quando o governo tem autoridade sobre toda a terra, mas não tem autoridade sobre minha filha, porque quem deu o nome pra ela sou eu, entendeu? Tipo, é como se fosse isso. Deus, quando ele tem algo que é dele, ele nomeia aquilo, entende? Então, tipo, é meio que uma representação de autoridade e posse de Adão, né? Tipo, dê nome a todas as coisas dessa terra, entende? Legal, né? Então, tipo, e Adão, ele era tipo bem, cara, ele devia ser poderoso, mano, porque daí quando Adão pecou, lá em Gênesis 3:22, Deus ele afasta o homem do jardim. Mas ele afasta o homem do jardim para que o homem não coma da árvore da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele ia entrar no estado eterno. E daí ia tudo para as cucuia, entendeu? E daí o que acontece? Deus ele coloca querubins ali, né? Se não me engano, é querubins ou serafins? Eu acho que são. Eu não me lembro de cabeça agora. Eu teria que ler ali. Acho que são serafins. Acho que serafins. É, serafins. Você coloca serafins lá, ela fica rondando o jardim e uma árvore de uma espada de fogo. Para que isso? Para se fosse um cara cansado, um cavernícola, ó. Tem necessidade, né? Só que porque Adão provavelmente ele devia ter, né, uma autoridade e também eles fizeram tudo isso para que Adão não tivesse o risco de comer da árvore da vida. Porque senão ele ia entrar no estado eterno. E daí, né, ia acabar com todo o plano de Deus, né? O quê? Em volta do jardim, né? Serafim. É querubim? Tá ali? É. Querubim. Antes da queda, o homem podia comer fruta. Então, Eu acho que é que querubim. eu acho que assim, não pode porque fala ali, né, na Bíblia, né? Que não comereis das árvores que estão lá no meio lá, né? Mas eu acho que se ele comesse antes da queda, ele ia acabar com tudo também, né? Eu acho que meio que foi um plano de Deus, assim, né? De leão, face de humano, de boi, é esse.
Imagina. Eu vou meter o lado esse. Então, olha só, vamos lá em Salmo 110, 1. A verdade é que fala do em Gênesis 2, Ok. 8. 2:15, Peraí, que a Eba tá falando. Oi? 2:15 fala: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Coma livremente qualquer das árvores, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, tipo, eu acho que era só do bem e do mal que não podia mesmo. É, mas eu acho que se ele comesse lá, ele tava lascado, velho. Porque daí ia ter vida eterna daí, né? Foi bom, discordo muito. Aham, Mas eu acho que vetado era só um. aham. É porque daí ele ia ter o conhecimento, né? Ia ter a... Querer ser igual a Deus, né? Tá, vamos lá. Salmo 110, 1. E disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui, na palavra disse o Senhor ao meu Senhor, é a palavra Yahvé a Adonai, né? E disse Yahvé a Adonai, né? Então é como se disse, Yahvé é a palavra relacionada a Deus, né? E Adonai é a palavra relacionada a Senhor, né? Então é como se fosse Davi, ele tá tendo uma revelação ali de Deus falando a Jesus, né? Tipo, e disse o meu Senhor ao Senhor, né? Assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos debaixo do seu pé, né? Então, tipo, por isso que Jesus veio à Terra, para restaurar a autoridade que foi dada a nós, entendeu? E, cara, tipo, aconteceu, gente? Eu tô vendo que você tá lendo, porque eu tô com o próprio com as anotações aqui também. Ah, tá bom. Ah, você é dessas? Eu tenho acesso. É? Jesus veio restaurar a autoridade que Adão tinha perdido. Sim. Que foi usurpado por Para ele. dominar. Ah, que era o reino, né? Então, tipo, por isso que você falou, tipo, o Adão e o último Adão. Jesus é o último Adão, porque não teve um segundo, entendeu? Não teve uma segunda tentativa, entende? Não teve uma segunda tentativa de redenção, entende? Tipo, toda a autoridade foi dada ao homem. O homem perdeu, né, por meio do pecado, e Satanás usurpou dessa autoridade. Tipo, só para explicar em questão, assim, Deus não entregou as chaves, o homem não entregou as chaves para Satanás. Isso foi usurpado. Satanás, ele ocupa espaços, né? Tipo, o reino, ele é sempre, que eu estava falando na última aula, lá, o reino, ele, sofre violência dia a dia, né? Fala na palavra de Deus, né? Que sofre violência espiritual dia a dia. Porque, na verdade, Satanás, ele sempre está tentando roubar espaços, né? Sempre está tentando roubar corações. Sempre tá tentando dominar sobre outro. Isso, aham. Sempre vai ter um reino que vai estar dominando. Como o homem perdeu o domínio, o que aconteceu? Alguma coisa tinha que dominar. E Satanás pegou esse espaço, entende? Deixa eu ver se eu entendi a Aham. questão do primeiro e último Adão. O primeiro Adão é o Adão criado diretamente por Deus, por meio Uhum. da mão. E ele seria o primeiro porque ele teve a primeira autoridade direta de Deus. Isso, E Jesus, ele é o último porque ele retomou a autoridade que a isso. gente havia perdido. E a gente não, tipo, se tornou os seguintes Adãos porque a nossa autoridade, ela vem por causa de Jesus. Não, porque a redenção é por causa de Jesus e porque Jesus ele conseguiu redenção eterna, entende? Então, independente. Não, ele não tinha nada a ver com a redenção. Aham, Na verdade, é exatamente o contrário, né? A redenção existe porque o primeiro Adão fez cagada. aham. A redenção existe porque Exatamente, exatamente. Não, é que a comparação de Adão com Cristo é que Sim, Adão trouxe morte e pecado. Jesus trouxe vida e liberdade no espírito. Entende? Essa que é a comparação, né? Você, Nick. É que eu vi você levantando a mão. Você que levantou a mão? por causa que, agora que a gente tá falando sobre Adão, você falou que antes de Adão pecar não existia morte. Sim. Então eles não comiam carne? Não. Eles eram mais parecidos com vegetariano. Vegetariano, né? Brincadeira. Uhum. E Não comiam mesmo, porque lá em Gênesis 9 que Deus libera a carne para geral. depois que Adão pecou, você falou que depois só poderia ser encobrido
por sangue lá, né? Aham. O pecado. Então Adão poderia ter sido perdoado? Então, aí você quer entrar no sacerdócio, velho. Eu vou ter que entrar um pouco aqui, velho. Olha que legal. Vamos lá pra Gênesis. Demora. Vamos lá pra Gênesis. Deixa eu só achar aqui. Cadê o pecado que é do. Oi? Pega ali. Qualquer um. Eu vou achar uma coisa aqui. Só deixa eu achar o versículo exato. Conseguiu? Eu só vou achar aqui o versículo, tá? Ó, vai lá, Gênesis 3:21. Adão, só pra explicar, né? Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele viu que estava nu, certo? Sim. Então ele se vestiu de Folhas. folhas de figueira, né? Certo? Respondam, crianças. Aí a figueira é uma representação na Bíblia de religiosidade, né? Então, tipo, que é o trabalho do homem, assim, né? O homem fez algo para cobrir o seu pecado, como se fosse assim, né? Só que, tem uma representação na Bíblia, assim. No futuro eu vou estudar melhor isso e vou explicar pra vocês. E Deus, aqui, ó, Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Tá. Primeira morte. Deus fez isso? Uhum. Ah, então ele matou os primeiros animais? Foi a primeira morte. Ah, isso é maneiro, cara. Então Deus, ele fez um sacrifício para cobrir o Opa, pecado peguei, do homem. peguei. Esse drive eu baixei. Esse drive eu baixei. Maneiro. Cara, Gostei. 7? entendeu? Esse drive eu Então, a baixei. primeira morte que aconteceu ali, né, que Deus fez, ele fez um sacrifício para cobrir o pecado do ser humano. Caim e Abel. Por isso que eu falei, pra ver se eu lembrava de falar. Vamos entrar em Caim e Abel. Deus, ele se agradou da oferta de quem? Abel. O que que Abel estava oferecendo a Deus? Era frutas e Hum, legumes, não? Não. Abel era um cordeiro. Ah, cordeiro, eu sempre confundo. Muito provavelmente, não estou afirmando que seja, muito provavelmente Deus matou um cordeiro para colocar túnicas no coisa. Por quê? Que- Por que que Abel, no, em Adão e Eva, Ah, tá. por que que Abel resolveu sacrificar um cordeiro para Deus? Da onde que ele tirou isso? Eu sempre aprendi que era porque ele cuidava dos. Por quê? Por quê? Mas por quê? Não, eu acredito. Eu acredito. Gosto do cheiro de churrasco. É, né? Só ficava só cheirando só, né? É. Uhum, churrasco é bom demais, gente. Foi mal. Por quê? Ó, Todo sacrifício foi sobre perfeição, não foi? então, ó, tipo assim, a gente parar pra pensar. Caim oferecia legumes, né? Ele ofereceu os melhores legumes, né, para Deus. Só que era algo que eles comiam, né? Abel ofereceu algo que eles não comiam, que era carne. Não. Não. Fala lá em Gênesis 9 que muito provavelmente, isso não é uma afirmação, né? Mas muito provavelmente Adão contava histórias sobre como Deus cobriu o pecado dele. Entende? Muito provavelmente. Eu acredito que seja isso. Tipo, Quero jardim. falar, olha, na verdade, ó, nós pecamos, nós perdemos, né, isso e aquilo, mas o Senhor, né, matou um cordeiro e cobriu o nosso pecado. Então, muito provavelmente, Abel, ele era um pastor de ovelhas, né? Fala isso que ele era um pastor, mas ele era alguém que queria cobrir pecados de outras pessoas. Você entende? Porque qual que é o sentido? Matar um cordeiro. Eles não comiam. Eles não comiam, entendeu? Eles cuidavam só, né? Você entende, né? Então, tipo, ele ofereceu algo, ele ofereceu uma oferta a Deus que era agradável a ele. Então, muito provavelmente, tipo, o primeiro homicídio da Bíblia foi de um pastor, tá ligado? Vai demais, né?
Né? Nunca parou pra pensar isso, né? Deixei Em ele Gênesis pensando. 9. Né? Gênesis 9, depois que. Quer ver? Ó, vamos abrir lá pra você. Olha. Pecado. Abel, na verdade, todo mundo que nasceu de Adão e É, Eva nasceu com o pecado em si, né? Sim, mas diz que Deus colocou a pele de cordeiro lá em Adão para encobrir os pecados. Uhum. encobri. Encobrir a vergonha deles, né? Sim. Aham. E Abel, ele não diz na Bíblia que ele pecou. Não, não falo. Não, mas Mas supõe-se que todo humano nascido pós-Adão. É que assim, Porque é melhor. que assim, na palavra está escrito, na palavra está Nasceu escrito, e esse todos pecado. pecaram e todos foram Destituídos da destituídos face da da terra. glória de Isso aí. Deus, você entende? Tipo, todos nós perdemos a glória que tinha em nós, que era uma glória de Deus, Isso. né? Que é a nossa questão de autoridade, poder e tudo mais. Porque todo mundo, depois de Adão, nasceu em pecado. Porque Adão pecou e morreu espiritualmente, Isso aí. entende? E Então aí é a como se gente todo ser nasce humano já com. nasce com essa herança, entende? É, Só que quando a gente aceita Jesus e a redenção alcança a gente, né? A gente tem essa redenção, a gente tem o nosso espírito vivificado. Por isso que fala que o último Adão era, o primeiro Adão era, ele entrou à morte, mas por meio do último Adão é o espírito vivificante, que é de Jesus. Porque ele traz vida ao espírito. Você lembra que eu comentei que a vida era a luz dos homens, né? Então, quando Jesus entra no nosso espírito, ele traz luz ao nosso espírito, que é a nossa vida em si, entendeu? Então, todo mundo, Abel já tinha pecado, já tinha nascido no pecado, Caim também, né? Só que Abel ofereceu uma oferta que agradou o coração de Deus a ponto de Caim ficar enciumado. E daí matou ele, né? Não, ele criava cordeiros, né? Porque ele criava o cordeiro. Aham. Muito provavelmente ele devia criar cordeiro para ficar tirando o pelo, a pelagem dele e cobrir os seus irmãos, né? É, tipo, mas isso é uma representação, né? De sacerdócio, né? Tipo, uma representação de sacerdote. e como era o trabalho dele, cuidar das ovelhas, daí Aham. do trabalho dele ele tirou Ele tirou a oferta a que porção que era era algo que ele não. deles. Que, Isso, tipo, isso aí. cara, ele criou aquela ovelha apenas para sacrificar a Deus, entende? Ele não ia comer daquilo, ele não ia participar daquilo. É, isso aí. Então, tipo, a Caim, ele não, ele participava daquilo. Era parte daquilo que ele se alimentava. Não era só para Deus, era dele também, entendeu? Então, tipo, né, se for para pensar em questão de oferta, né? Tipo, por exemplo, se eles não realmente não comiam carne e ele só cuidava das ovelhas para, sei lá, usar a lã, por exemplo, por que que ele não ofereceu a lã, entendeu? Aham. Um produto sacrifício. Sim, ele matou, ele derramou sangue, né? Foi como se fosse. É, foi um holocausto, né? Um sacrifício. Mas você tinha Full falado, sacerdote, tá ligado? eu tinha falado que antes de Jesus morrer, Uhum. todo mundo era morto do espírito. Uhum. Então, o que adiantava eles fazerem os sacrifícios no tabernáculo? Porque era uma sombra, entende? Porque era tipo algo, já fala, era algo que eles precisavam, né? Daquilo, né? Porque aquilo, tipo, trazia para eles, fala em Hebreus, né? Que trazia paz no coração deles, né? Traziam, deixava a mente deles mais calmas e tudo mais, né? E trazia a ocultação do pecado sobre ele. Cara, tipo, Deus, ele odeia pecado, entende? Tipo, Deus é tão santo e justo e poderoso que aquilo que é errado causa ódio no coração de Deus. Então, tipo, o derramamento de sangue, ele acabava meio que trazendo, tipo, como se fosse uma, sabe, tipo, te limpei um pouquinho, pô, agora está melhor. Você entende? Era uma. Mais ou menos funcionava como um filtro. É um filtro, aham. Então, o que que acontecia é que quando eles derramavam o sangue de um cordeiro lá, da maneira como o ritual era feito, eles encobriam os pecados para que Deus olhasse para o povo, Aham. visto como forma justa, para a cobertura espiritual de todo aquele povo. Isso. Então, Deus continuava acompanhando e abençoando o povo, tá ligado? Apesar, né, Apesar dos dos pecados e pecados, das entendeu? imperfeições dos humanos daquela Só que época. isso tudo, só pra você entender, tudo isso, cara, Deus fez todos esses
milhares de anos, uma representação daquilo que Jesus ia fazer na Terra, Isso, sim. entendeu? Por isso que era feito todo dessa forma, porque Jesus, ele ia vir como um cordeiro. Ele ia ser sem pecado, ele veio com um corpo humano, ele alcançou morte, ele morreu, ele alcançou a vida por meio da ressurreição, entende? Porque ele não tinha pecado. Então é como se ele foi toda uma representação de todo o Velho Testamento, entende? Jesus, ele, quando ele veio, ele fechou todo o Velho Testamento, ele cumpriu toda a lei, entende? Por isso que Jesus fala, eu não vim para que a lei, não cumprir a lei, né? Eu não vi pra ficar acima dela. Não vim para ficar acima da lei, mas eu vim para que toda a lei seja cumprida, né? Então Jesus, ele cumpriu realmente toda a lei, de cabo a rabo, tudo, cara. Tudo, 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 todas as profecias e tudo mais. Deixa eu ver que eu até me perdi aqui no que eu tava falando. Fala aí. É interessante essa dúvida do Matheus. Eu acho que o Gui explicou muito bem, mas leia Hebreus 9 em casa, porque explica, tipo, perfeito. Perfeito, é perfeito. Sim. É perfeito. Uhum. Mas é que é uma coisa que tinha que ser feita regularmente, né? Sim, Então, tipo, o sumo sacerdote, ele sacrificava e entrava no Santo dos Santos, lá do tabernáculo, uma vez por ano. E aqui em Hebreus 9 fala isso, mas daí fala depois do sacrifício de Jesus. Inclusive, o título do capítulo é Os Sacrifícios Imperfeitos do Santuário e o Sacrifício Perfeito de Cristo. Então, vai ter que explicar exatamente isso. E no final, ele fala assim no versículo 25. Ele também, no caso de Jesus, não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no santo lugar de ano em ano com o sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então é isso, tipo, todos os anos eles tinham que sacrificar um cordeiro para só encobrir o pecado, mas Jesus ele se sacrificou uma vez só e, tipo, valeu para Eu tinha sempre. explicado sim. isso na aula anterior. Aham, mas você tem que sempre reafirmar, velho. Pra gente entender bem mesmo. Entendeu bem? Senão vamos reafirmar. E William? Então, olha que legal, né? Então, Jesus. Vamos abrir lá em Mateus 28. Eu separei gente no aranha no chão, um aranha chorando aqui. Sério? Passou da minha. Que horror, né? Essa piada, esse cara, faz uma coisa. Mateus 28. É o último capítulo de Mateus. Agora esse 21 aqui tá mais. Mateus 28. Quero. Tô no lugar comigo. Você tá com frio aí? Tô editando um pouquinho. É? Será que eu consigo puxar por aqui? Olha o merda da casa. É que o cara tá. Que foi? Cristina viajando. Obrigado. Então, vamos voltar à questão daquilo que eu estava falando na última aula lá sobre a casa, né? Que Deus ele nos fez senhores da terra, né? Então, quando o homem perdeu toda a autoridade, né? Ele entregou como se fosse a chave da casa para Satanás, entende? Entregou, né? Tipo, perdeu no caso, né? Satanás roubou. E Jesus, ele fala o seguinte, que quando Jesus ressuscitou, ele fala aqui, ó, chegando-se Jesus aos seus discípulos, né, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então, quando Jesus ele alcançou tudo isso para nós, ele fala bem assim, ó, agora eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Daí ele fala assim, agora tô a chave, né? Por isso que Jesus fala lá para Pedro, né? Pedro, né, não foi carne nem sangue que te revelou isso, né? Mas foi o Espírito Santo que revelou teu coração, né? Quem que eu sou, né? E você vai ter as chaves, né, dos céus e ter chave, né? Aquilo que você ligar no céu ou na terra vai ser ligado ou desligado. Então, ter chave é isso. Quando a gente tem chave, a gente tem autoridade para modificar essas coisas e determinar aquilo que Deus quer.
Só que por meio de quem? Por meio de Cristo, né? A gente não pode se achar também todo poderoso, né? E sem Jesus não dá, né, bicho? Só tem a chave do vosso por conta da redenção. Por causa daquilo que E Jesus isso fez. liga com o que você estava falando antes. Exatamente. E isso liga com a questão da gente ser menor que os anjos. Exatamente. Deus, ele nos fez um pouco menor do que os anjos por causa do escape da morte, né? Porque se o homem pecasse e morresse, se o homem pecasse no espírito e fosse eterno, ele já ia se perder para sempre. Mas como o homem tinha um corpo carnal, né, finito, A gente provavelmente quando ele pecou, o espírito, né, se perdeu, né, a autoridade espiritual, e ele morreu. Quando ele morreu, ele ficou no limbo, como se fosse, né? Oi. Pecado eternamente. Sim, sim, aham. Faz sentido? Basicamente, sim. Mas isso é algo Sim. Na verdade, ser menor é bom nesse ponto, né? Carnalmente, né? Porque senão a gente nem ia ter redenção, né? caro antes de, né? Os anjos, por exemplo, que pecaram, eles viraram. Eles se perderam a luz, né? Eles perderam toda a luz, né? rodízio de lugares. Acho que o Lúcio perguntou isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Né, exatamente. Aham. Vocês querem fechar com a gente? Não. Falei, Foi Juju. ali por causa da janela. Tipo, Que isso? Deus amou menos os anjos Você já vai? e eles. Por Qual quê? que é? Por que que ele permitiu que eles Acho que você já pecassem vai. no espírito e a gente não? É que o anjo ele tem livre-arbítrio. Não tem. Tem. Tem? Bem, porque Você eu acha que os escolhi anjos. você revelar. Você acha que anjo adora Deus 24 horas por quê? Porque ele vê Deus e Deus é incrível. A ponto de ser adorado 24 horas, tá ligado? Só que Satanás, ele ludibriou alguns. Entende? Satanás, ele queria ser igual a Deus. Fala na Bíblia lá. A gente vai ter uma aula sobre Lúcifer. Fala na Bíblia lá que ele olhou algum lugar que era maior do que os céus, que era maior do que Deus, né? Uma estrela acima do que todas, né? E esse é o lugar que Deus tinha separado a Jesus. Por isso que a gente expulsa demônio em nome de Jesus, né? Não fala sai em nome de Deus. Deus, ele exaltou o nome de Cristo de sobremaneira, acima de tudo, entende? Então Satanás, ele queria o lugar de Cristo, porque ele viu que Deus tinha preparado algo para Jesus, entendeu? Como se fosse. Só que daí ele se perdeu nisso, né? A aula já tinha acabado já, tá? A aula se acaba no ID aqui, tá? Então pode ficar em paz. Agora é só dúvidas. Tchau, Juju. Tchau, Ju. Abre ali, Rafael, pra eles. Até amanhã, sábado. O controle, cadê? Aham, abre lá, irmão. Vai sim, cara. Tchau, Ju. É nóis. Vai ser bem. Valeu. Tchau. Sábado toma joint. Valeu. Nozes. Não, ele pode ficar aqui dentro. Vou fechar. Quando tiver aí. Aqui com... Largar, fecha só. Eu, não. Fecha sozinho até eles chegarem lá. Sozinho. Agora você tem que fechar, agora que você parou. Oi, Juju. Esse Titi. Então é isso. Então, tipo, Jesus, ele resgatou tudo isso pra nós. Aí por isso que ele fala, cara, agora toda autoridade é me dada. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Então, tipo, a gente tem. Pra ligar, o ID tem a ver por ser nome de Jesus. Isso. O id só funciona quando você tá debaixo da autoridade. Entende? Então, tipo, por isso Jesus fala antes, né? Vá, tem toda autoridade. Né? Ele fala, eu tenho toda autoridade. Portanto, id. Entende? Então, o id só funciona debaixo da autoridade. Daí que ele fala, né? Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, vos ensinando e que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos, né? Top. Top. Eu tenho uma pergunta. Dize. Por causa sobre o Espírito ainda. Então, todas as pessoas antes de Jesus morrer Uhum. foram pro inferno? Cara, assim, o lugar exato eu não sei, pra falar bem real, né?
Tem gente que fala que todas as pessoas estavam no seio de Abraão, né? Como se fosse, né? Que é tipo, como se fosse. Aí tem as teorias dos católicos que falam que todas as pessoas estavam no purgatório, né? E tem gente que acha que todo mundo foi pro inferno, né? Porque assim, o inferno em si não foi nem inaugurado, né, mano? Exatamente, né? Tipo, o inferno, que é o inferno, inferno mesmo, que Deus fala que no final de todos os tempos ele vai lançar Satanás, né? No lago de fogo, onde vai estar a sua ira ali naquele lugar, né, entendeu? Então, tipo, cara, escatologicamente, assim, falando, eu não sou bom em escatologia, mano. Uhum. Eternamente falando, sim, né? É que assim, Tem, Tipo, se você levar em É conta. que a gente é. que o céu é um. Não, é que a gente tem a impressão que tipo, o inferno é um lugar que, tipo, ai, o diabo domina, é, então não é lá. é a casa do. É não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não, não. Eles acham isso, né? Tem a pira do filme lá do Diabo Diferente, né, mano? É. Mas o inferno não é que o inferno seja um lugar, assim, é a ira de Deus, né, velho? Mas então quer dizer que as pessoas que morreram nas cruzes junto com Jesus Aham. foram pro céu com ele? Um não, um sim. Na cruz, tá falando, né? É. Se lembra lá quando Jesus foi crucificado? Sem essa passagem? Se alguém puder achar aí. Mas eu vou descrever aqui. Quando Jesus é crucificado, tem dois ladrões lá junto com ele. Aí um ladrão falou: você não é o bonzão? Você não era o Deus? Você não era o rei dos reis? Então tira a gente daqui, já que você fala que você era Deus. E daí o outro ladrão pega e fala que, cara, tipo, para de atormentar ele, né? Tipo, não tem nada a ver, ele é só um inocente que tá morrendo. Aí não tem culpa nenhuma, ele não fez nada, quem fez foi a gente. Ele falou assim, ele reconheceu o pecado, olha só que incrível, ele reconheceu o pecado dele. Ele fala, quem fez algo aqui errado fomos nós. Então não fique falando, ele é um inocente que tá morrendo sem culpa nenhuma. E daí ele fala assim, Senhor, lembre de mim quando chegar no paraíso, né? Tipo, ele reconheceu, cara. Cara, reconheceu, cara, você é do céu. Você é realmente Deus. E daí Jesus fala o seguinte: hoje mesmo estará no paraíso comigo, entendeu? Então é como se. A gente vai falar sobre Jesus ser o Rei da Glória e Jesus entrando na glória. Cara, isso é incrível. Cara, isso é incrível. Só que eu tenho que estudar certinho. É muito massa isso. Porque no módulo 2 a segunda parte é sobre Jesus, né? Lê. Enxergar o primeiro texto. Os números aqui são muito ruins de enxergar. Tá? Mas tem Lucas 23. Esse trecho em específico está a partir ali do 39, que fala: um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem está sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, Isso é tipo, do 39 ao 43. Jesus, ele já inaugurou o paraíso com um bandidinho, né, mano? Com justificativo. Mas massa, né? Então, tipo, um se perdeu, né? Eu ouvi. E o outro não. Porque na Bíblia lá diz que quando Jesus é, morreu lá, que deu aqueles rolê lá, quando ele ressuscitou, os outros túmulos também foram abertos, né? As pessoas também É, ressuscitaram. é que foi algo tão tremendo que até morto ressuscitou, né? Então, só que aí que tá, eu ouvi falar essa parada que quando Jesus morreu, ele foi, tipo, lá na morte, lá, falou, cara, vai subir ninguém, tipo, não vai morrer ninguém, tá ligado? Aham. E daí os caras, pode voltar.
Daí foi todo mundo, tipo, vamos dizer assim, é que na minha cabeça é tudo lúdico, tá? Aham. Foi todo mundo voltando lá pros seus corpinhos, tá ligado? E Jesus foi lá, tipo, não, agora eu vou salvar o resto da rapaziada que não teve É, no na outro. verdade tem, né, um Eu negócio assim. imagino, tipo, acontecendo durante Eu, esses três eu não dias sei se tão tem exatamente na Bíblia isso, assim, falando sobre Jesus e pregar é, lá, né? E trazer, né? Mas deve ter, se não me engano. Porque tem muita gente que fala isso, velho. é. Mas eu Daí não pesquisei isso pra falar que é, tá ligado? tiveram Mas fala, realmente, tipo, Jesus, ele trouxe a redenção para aqueles antes dele, né? Porque não ia ser justo, né? A gente não sabe onde essas pessoas É, estariam, mas é, isso é fato. Jesus trouxe trouxe a redenção. redenção para aqueles que estavam antes dele, né? Então, tipo, já que nem a Má falou, o inferno era espiritual. É espiritual. É que assim, eternamente falando, é que assim, a gente é um ser finito, né? Tipo, a nossa ideia de eternidade não é nada, né? Tipo, você chega à noite pra dormir, você pensa na morte, você vai ficar desesperado, achando que não vai ter nada, entendeu? Porque a gente pensa num limite, né? Só que, tipo, Deus, na eternidade, não existe tempo, né? Porque é eterno. Por isso que fala na Bíblia, de eternidade, eternidade, ele é Deus, né? Tipo, na eternidade não existe tempo. Então é como se todas as coisas acontecessem ao mesmo tempo, entende? Então, tipo, quando a gente vê ali em Apocalipse, João, ele vê tudo ao mesmo tempo, porque ele entrou num estado eterno. Então, tipo, tem horas que ele fala do futuro, tem horas que ele fala da época de Adão e Eva, tem horas que ele fala do meio do tempo, entende? Que ele vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, na eternidade, o inferno já deve existir, já, né? Por conta de ser eterno, né? Entendeu? E aí? Cristina, meu Deus, velho. bora aqui, Aham. você é bom, que é uma Meu Deus, mano. Fala aí, fala. Não tem problema. Você tem que entender, pô. Então, ser menor que os anjos é bom. Não, pode continuar, vai, não tem problema. Depois o Gustavo vai ter dúvida também. Ser menor que os anjos é bom. Nesse sentido, porque a gente tem o escape da morte e por conta da redenção. Sim, So, é. Ah, gente, eu acho coisa mais. Sim, mas é por causa disso mesmo. Deus ele fez o homem um pouco menor do que os anjos por causa da morte. E Deus trouxe Jesus um pouco menor do que os anjos para a capacidade dele morrer. Entende? Porque se Jesus não morresse, não aspergisse o sangue dele em cima do mundo em si, né? Em cima do pecado, ele não ia alcançar a redenção pra gente, entendeu? Daí, a gente falou sobre gênero. Opa. vou falar. Primeiro e último Adão. Certo. A gente não pode. Vai lá, Que primeiro Adão, ele era totalmente ao contrário do último. Não, em Assim, partes, né? É. Eu acredito que em questão de autoridade, o primeiro e o último eram iguais, né? Isso é que eu acredito. Um perdeu e o outro restaurou, né? Pra nós, né? Entende? E um Adão trouxe para nós morte e pecado. Outro Adão trouxe para nós vida e redenção. Entende? Então esse é o paralelo do último e do primeiro, né? Tive também Jesus com Adão, né? Que é o fato de que não teve o ato da concepção para criar o Jesus também. Ah, sim, tem, né? Tipo, ele nasceu É de que, precisava nascer em carne, é, só que a concepção dele foi pelo Espírito. isso. Os dois eram filhos de Deus, entendeu? Adão foi criado direto, Deus criou diretamente Adão, né? E Adão e Jesus foi criado por Deus, entendeu? Ele veio diretamente de Deus, né? Algo divino, né? Só que nasceu de uma mulher. É, mas então, Adão pecar estava no plano de Deus. Pra... Sim.
né? Você sempre foi minha dúvida. Isso é meio difícil da gente afirmar, mas vamos dizer que sim. É, É porque daí depende de quem você segue, entendeu? mas Adão, tipo, é que assim, Sim, são. é, Sim. Pra mim, Deus só tem eles que incluem. Eu creio, é, eu creio que já era plano mesmo. Tem dois caminhos. porque se você fala, é que se você pensar assim, Se der, não é, sim. Cara, ele tem um objetivo. Acho que Jesus é. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele não ia... A intenção dele, eu acho que Perto. deu a tem. intenção de que Tipo, deu a tudo questão errado. Mas na verdade era tudo pra dar certo, né? Porque ele Pera sabia. aí, Cris, você tá metendo marcha demais, é. É que você tá falando um assunto e a Fer outro, daí a gente não tá entendendo nada. Aham. Eu me perdi. Me deixa eu falar. É. Só que ela tava falando um negócio e você cortou, daí eu não peguei nada. Pode. Aham. Depois faz um imbecil lá. Você pode crer isso aí. Tá. O que você tava falando que eu até me perdi, perdão. Você tava falando sobre o Velho Testamento, né? Tipo, isso é uma pira. Mas fala aí, porque tem pira que é errada e a gente tem que tirar da cabeça, né? E tem pira que é certa que tem que manter, né? Aham. A gente não sabe. Tipo, eu acredito também, igual a Cris, que Deus já tava pensando em Jesus. Sim. Sim. Porque ele sabe de todas as coisas, né? Então. Não, peraí, não que Deus já estava pensando em Jesus, porque Jesus já existia. É, É isso que eu ia falar. Exato. entendeu? Isso é um ponto importante. Ele era, se lembra, né? É que assim, a gente lê a Bíblia como se Jesus viesse após Na verdade, tudo. Só que ele era antes de todas as coisas. Isso está escrito em Colossenses, né? Então, a Bíblia mostra que Jesus já existia quando ele estava criando o mundo por causa que ele estava Na verdade, Jesus já existia. E Deus, ele pensou assim, cara, eu vou criar um mundo em Cristo. Eu tinha predestinado. Entendeu? É como se Jesus fosse a base de tudo, espiritualmente falando. nossa, o tempo. Posso falar uma questão que eu tenho? Pode. Uma tese louca que eu tenho pra combater a questão do livre-arbítrio na minha cabeça. Nossa, morte. E uma das coisas que eu tenho pra combater essa questão, tipo assim, era o plano de Deus ou não era que a gente caísse? Tipo, é só uma teoria louca que eu criei na minha cabeça pra talvez eu, não sei, me organizar. Mas é que parece que é como se Deus quisesse que a gente escolhesse amar Ele. E a gente precisava passar por todo um processo para que a nossa escolha fosse o relacionamento com Ele. Sim. Eu acho que é meio que isso a tese que eu queria na minha cabeça. Então era o plano dele que a gente passasse a escolher Ele, não que a gente simplesmente estivesse lá o adorando, entendeu? Não, sim, lógico, né? Eu acho que é a tese firmada no meu cérebro. É Muito uma ideia certa, e não é errado isso. Então Eu Deus acho fez que- Adão, então Deus fez Adão para testar a gente. Não, Não, Não. pelo amor de Deus. Deus não quer ficar testando. Não, mas tipo, Deus fez Adão, não sei, a tese. Deus fez Adão para ele pecar e depois. Não, Deus fez Adão com a possibilidade de pecar. Sim, É possibilidade diferente. de escolher. Porque assim, Deus ele ama tanto o ser humano, só para te explicar. Deus amou, né? Deus ele ama tanto o ser humano a ponto de que se o ser humano pecasse, ele não ia ficar afastado dele para sempre. É isso aí. Esse é o amor de Deus por tua vida. Entendeu? É tipo assim. É isso. É, Deus Deus ele ama tanto o ser humano que ele pensou assim, cara, uma hora um homem vai pecar. E se ele pecar, ele vai morrer, ele vai estar afastado de mim. Só que eu vou fazer ele um pouco menor do que os anjos, porque se ele pecar uma hora, meu filho vai morrer no lugar deles. Entendeu? Isso é graça. Cara, a graça é um negócio assim, é absurdo. É tipo, Deus ele fala assim, cara, o homem, eu amo tanto a minha criação, o meu filho, eu amo tanto o homem, a ponto de que se ele pecar e eu perder ele para sempre, né, que se ele fosse eterno, eu deixei ele feito com um corpo humano, porque se ele pecar, eu envio meu filho para morrer no lugar dele. Por isso que eu não gosto quando as pessoas falam "Ai, que Deus vai te julgar, Deus vai te não sei o quê." Eu não gosto dessas coisas. Meu, Deus é amor, né? Tipo, esse é o nível, entendeu? Ai, Porque isso é a graça, né? A graça de Deus é isso. Maravilhoso. É incrível, né? Muito massa, né? É, tava fazendo.
Só colocar amor de Jesus, mano. E aí, meu povo? E aí, Nívia? Já sabia que a gente É, eu sabia. Imagina assim, né? Tipo, cara, eu sei que. É que, tipo, é como se a gente fosse para pensar assim, de uma maneira mais lógica possível, né? Puxa, os anjos, a criação de Deus foi os anjos também, né? Os anjos pecaram e se afastaram de Deus. E daí já Deus fez o homem. Ele ia pecar, ele ia se afastar de Deus. Entende? Se fosse fazer de uma maneira, né? Se fosse fazer de uma maneira lógica, assim, né? Mais crua possível, né? Chucra, né? Possível. Tipo, que. Tipo, os anjos tinham livre-arbítrio. Pra, tipo. É, porque isso não tinha caído. Não tinha caído. Sim. É que a gente acha que anjo é tipo. Não, é marionete, né? E anjo não é um fantoche, né? Tipo, anjo não é um. Anjo ele é um mensageiro de Deus, né? Tipo, mas o anjo ele não é um fantoche, né? Até porque se fosse um fantoche, os demônios não iam estar aí jogando, comendo solto, entendeu? Se fossem fantoches, eles não teriam pecado. Aham, Eles não teriam caído. nem ia fazer sentido Deus criar anjo e demônio, né? Tipo, vou Achei criar que algo eles iam ruim fazer ali, o né? mesmo, né? Porque é o equilíbrio, É. né? Nossa, Né? É o equilíbrio das forças. Tipo, Esse aqui ficou Satanás não tem força contra Deus. Satanás domina a terra porque o homem perdeu a autoridade, entendeu? Só que as pessoas é, tipo, é como se as pessoas entendessem, acham que Satanás tem força para peitar Deus. Diminuindo. Aham. Tipo, na verdade, Satanás ele roubou o domínio da terra, né? E Jesus trouxe isso de novo para nós, né? Só que daí entra aquele ponto, né? Tipo, que nem eu falei na aula passada, sobre expulsar demônios lá, né? Sobre a palavra e tudo, né? Daí Jesus fala pros discípulos, ah não, esse tipo de demônio você tem que ter jejum e oração, tá entende? Cara, Jesus era, é o ápice, né? Foi espiritualmente falando, é tudo. Jesus veio à Terra, se resumindo a um corpo de homem, se esvaziou de tudo. Jesus veio à Terra com o espírito ligado, beleza? E o que Jesus fazia diariamente? Orava e jejuava, entendeu? Jesus escolheu ser nazireu, entende? Então, tipo, eu não conheço. nazireu, nazireu é tipo quem é um voto que tinha antigamente, que a pessoa ela não não tocava em coisa morta, não bebia vinho, não cortava cabelo. Jesus ele escolheu a santidade, entende? Então, tipo, Jesus ele Jesus ele nos chama para ser nazireu, entendeu? Porque conforme a santidade que a gente tem, Deus vai nos usar, velho. Porque- Bebia vinho, deu. Não. não é que Jesus não fazia o voto de Nazireu, né? Jesus não fazia o voto de Nazireu, né? Não, mas tipo, eu tô falando que Jesus ele escolheu a santidade, né? Hum. E aí? e aí, isso eu penso na Último dia hipótese delas, hoje. de algum anjo pecar. É o último dia. Último dia. É que assim, não tem muita coisa que fala de Jesus antes dos anjos pecarem, assim, né? Que Jesus pensava, né? Então, tipo, né? Tipo, eu não sei responder exatamente isso, porque, tipo, não tem nada escrito assim, falando, Jesus é, pensava que os anjos poderiam pecar, tudo, né? Os anjos foi junto com Lúcifer e entraram na ideia de Satanás, né? Tipo, que Satanás queria ser igual a Deus, né? Só que quando entrou o pecado, pela multidão de iniquidades dele, ele se perdeu, né? Mas, Deus tinha pensado na hipótese de Lúcifer. Como é provavelmente que a gente sim, vai né, saber? velho? A gente tem que perguntar pra Deus quando Jesus voltar, né, mano? E aí? É que tem uma coisa Fazer uma que a rodinha, gente tipo. pensar no que Deus Hoje tinha eu sou pensado, Pensa, eu acho que é né? demais pra nós, tá ligado? É que a gente, assim, A gente quer é que assim, a ideia de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus
dá a interpretação de que Deus é algo pequeno em mente e pensamento conforme nós. É o Entende? contrário. E ao contrário, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Entende? Então, tipo, a nossa ideia de concepção de pensamento, essas coisas assim, não tem nada a ver com aquilo que Deus pensa, entende? Tipo, é muito mais profundo, é muito maior. Não tem como a gente Entende? A dimensão, né? conceber os pensamentos de Deus, né? É algo absurdo, né? Não tem como. Hum. E muito menos a gente cogitar o Só que olha que legal, em, né? em alguma situação. Só que olha que legal, na palavra está escrito que o Espírito Santo, ele é quem penetra nos profundos do. Cara, vou ter que achar isso aqui, velho. Isso aqui vai fechar a tua cabeça, bicho. É, Mais um X. Hoje até umas 2 horas da manhã você pensa. vai mesmo? Eu acho que é 1 Coríntios. 1 Coríntios 2:10, aham. Aham. 1 Coríntios 2:10. Olha só que legal, Matheusinho. Isso que é massa, cara. Tipo, Deus ele deixou algo pra gente que é absurdo, que é o Espírito Santo. Ó, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus não nos revelou, né? Ah, vamos voltar um pouco aqui para você entender sobre o pensamento ali, Matheusinho. 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, no caso o Espírito Santo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, tipo, Deus, o Espírito Santo, ele consegue entrar no profundo de Deus, na parte mais profunda de Deus, e revelar para os homens, conforme a nossa busca do Espírito Santo, entendeu? E leitura, buscar se santificar, se separar, né? Fazer jejum, orar muito, orar em línguas, enfim, né? O que eu acho legal, que eu tava pensando sobre esse versículo mesmo, assim, até eu tava aqui anotado aqui em cima, porque eu tava falando sobre isso. É que, tipo, as pessoas leem esse capítulo e ficam em cima do versículo 9. Ai, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Sim. Então, esse versículo como se existisse algo que, tipo, ainda não foi revelado, assim. Uhum. E, tipo, realmente tem muitas coisas que a gente não sabe de Deus ainda. Mas não é, tipo, não é sobre o versículo 9, porque depois ele fala, Deus revelou a nós pelo seu Espírito. Então, Sim. tipo, já tem o Espírito Santo. Sim. E às vezes a gente fica, tipo, só em cima desse versículo 9, como se, sabe? Ah, Deus vai Tipo, preparar uma tua vitória. é uma coisa misteriosa, né? Uhum. Mas não, tipo, É que o brasileiro é muito místico, né? O brasileiro adora misticismo. Não, mas o brasileiro é muito, tipo, absurdo. Ah, é cultural nosso, assim, a gente adora o misticismo, adora um arrepio, adora, sabe, tipo, olha o mistério que eu vou passar pra vocês aqui, entendeu? A revelação. Você fala, nossa, vou trazer uma revelação aqui, o pessoal já ficou, né? Tipo, aham. Mas entende, mas é uma cultura nossa, assim, né? Tipo, o brasileiro adora imagem, quanto tempo, né? Fomos canonizados, assim, né? Então, é tenso, né? A gente é muito místico. E tem tudo a ver, tipo, Deus fala sobre algo que Deus preparou que ninguém viu, né? Mas que é por meio do Espírito Santo que penetra nos mais profundos de Deus para revelar a nós, né? Poder para ter conhecimento. Tem que buscar. O joelho no chão, cara no pó. Isso aí, pô.